Olá! Neste vídeo documentário, iremos falar sobre tecnologia como metodologia de ensino, o uso de multimídias, computadores e celulares como ferramentas nas aulas. Como é o uso da tecnologia como multimídias, computadores e celulares dentro da sala de aula? Quais são seus benefícios? Quando são usados? Quais as funções buscadas pelos professores? Por quais razões alguns professores evitam o seu uso em sala de aula? Assim, fomos atrás das respostas para essas perguntas com base em artigos e entrevistas com as perspectivas dos alunos e dos professores. O texto Aprendizagem mediada por tecnologias móveis, novos desafios para as práticas pedagógicas de Adelina Moura apresenta o ponto de vista de alunos sobre a utilização de celulares em sala, os quais falam que têm grande satisfação no seu uso em razão de reconhecerem o potencial do dispositivo no processo de aprendizagem e que torna tal processo mais atrativo. Já o texto Mal-estar docente perante o uso das tecnologias de informação e comunicação, de Betina dos Santos e outros autores, coloca o ponto de vista de alguns professores, os quais assumem que usam a tecnologia, mas não reconhecem seu potencial e que gostariam de ter melhor capacitação e atualização para o seu uso. Mencionam também que os alunos têm maior habilidade no seu manuseio ou até mesmo nem possuem acesso às tecnologias. E em nossa pesquisa, entrevistamos alguns professores de escola pública que falam sobre o seu cotidiano escolar diante do uso da tecnologia em sala de aula. O uso das mídias na sala de aula se faz cada vez mais constante, levando em consideração que todos os alunos têm esse acesso em casa. Mas na escola pública se torna um entrave, porque não nos é fornecida internet de qualidade nem equipamentos para a sala de aula. Na verdade, para a aula se tornar mais interessante, para que ela saia da mesmice do quadro, do giz e da fala, eu adoto em minhas aulas, apesar dos entraves que é a acessibilidade, que é o acesso à internet, eu adoto muito em minhas aulas, como ferramenta pedagógica. Eu adoto frequentemente o uso de tecnologia porque eu acho essencial. Nos dias de hoje não tem mais como a gente ficar fora da tecnologia, né? No caso, em todas as salas nós deveríamos ter computadores, nós deveríamos ter a multimídia, para que o aluno tenha acesso integral. No momento, infelizmente, nós não temos esse recurso, vamos dizer assim, 100%, que teria que melhorar. Assim, podemos conferir que nas escolas públicas em específico, o uso dos computadores e multimídia são recorrentes. Porém, melhorias sobre o acesso às ferramentas na escola precisam ser feitas, tanto para os professores como para os alunos. Outros dados sobre o uso das tecnologias puderam ser retirados no questionário, feito com alunos que estão no ensino médio, público ou privado ou acabaram de se formar. Com base em suas respostas, em média de 76,6% dos professores usam tecnologia em sala de aula, incluindo o celular, o projetor e o computador. Eles também colocam que reconhecem o objetivo buscado pelos professores no uso das tecnologias, para que as aulas sejam mais dinâmicas, agradáveis e diferentes, como sendo uma outra metodologia que facilita a visualização do conteúdo. Relatam ainda que a frequência do uso dessas tecnologias pelos professores é na maioria diária e semanal. E quando essas ferramentas não são utilizadas, os professores justificam que é hora por causar distração, hora que é proibida pela escola. Porém, 100% desses alunos entrevistados acreditam que podem aprender mais por meio do uso das tecnologias em sala de aula e, inclusive, as utilizam para estudar, sendo as mais utilizadas o celular e o computador. Podemos criar uma relação ética a essas informações com o texto de Jacqueline Ruiz, Pensamento Ético Contemporâneo, o qual aborda o processo cíclico de costume, norma, regra, conduta e hábito, o que pode auxiliar na afirmação de que o costume de enxergar os celulares como vilões pode ter derivado da Constituição. Como foi decretado na Lei Estadual de número 18.118 de 2014, Paraná, que proíbe a utilização de qualquer equipamento eletrônico, exceto quando for usado para fins pedagógicos e supervisionado por professores. Com o texto de Fausto Brito, A Ruptura dos Direitos Humanos na Filosofia Política de Hannah Arendt,
Ao tratar da proposta de Arendt sobre reconstruir os direitos humanos mediante o reconhecimento do direito de ter direito a cada indivíduo e que a liberdade está somente naquilo que não é regulado pela autoridade e está só no setor privado. Portanto, a liberdade não é um direito individual, uma vez que há submissão à vontade do Estado. Podemos concluir, então, que os pontos positivos em usar celulares, computadores e multimídia são uma metodologia diferenciada que providenciam alunos que afirmam se envolverem e, portanto, aprenderem mais por meio de seu uso, já que tornam as aulas mais dinâmicas, agradáveis e dão uma melhor visualização do conteúdo e maior atenção em sala. Os pontos negativos no uso de tecnologias em sala de aula são a distração e falta de limites com os dispositivos, o pouco preparo do professor para lidar com as ferramentas e recursos limitados pelas instituições e pouco acesso. Portanto, fica evidente que o uso das tecnologias em sala de aula são benéficas e, atualmente, essenciais. Porém, é necessário que o professor tenha conhecimento sobre elas para que o seu uso seja de forma efetiva.